Bom dia, meninos e meninas. Está começando mais um Heterônimos e esse será sobre a minha mãe. Bom, gente, vocês devem ter percebido que os vídeos do canal tenham estado um pouco irregulares nas últimas semanas. Isso se deveu a complicações na saúde da minha mãe. Ela já vinha lutando com uma hepatite C há algum tempo, uns 4 anos mais ou menos, que já havia destruído o fígado dela, e os tratamentos sempre eram bastante complicados para ela, exceto se ela conseguisse um novo fígado. E acontece que na última vez que ela começou o tratamento, nesse último tratamento que ela começou, ela acabou conseguindo o transplante do fígado, mas por complicações relacionadas a isso, ela acabou morrendo. E eu já vinha, desde que ela entrou no processo da UTI, né, coisa que ela não havia acontecido até então, eu já tinha planejado gravar esse vídeo de homenagem a ela de alguma forma do tipo, só que eu havia planejado em gravar com ela, né? Bom, de certa forma ela está aqui porque eu estou com as cinzas dela aqui em casa, mas... E o tempo todo eu fiquei pensando em como seria a melhor forma de gravar um vídeo em homenagem à minha mãe. E eu percebi, no final das contas, que a melhor forma de homenagear a minha mãe é falar de mim. Eu sou o eco dela no mar da existência, eu e minha irmã, na verdade. Então eu resolvi pegar 3 coisas que eu acho que me definem, que pelo menos costumam me definir, e contar um pouco sobre elas e, portanto, contar alguma coisa relacionada à minha mãe. Primeiro de tudo, falar um pouco da minha mãe, que era uma pessoa bastante dura. E também a minha mãe era conhecida por ter um humor bastante... Hoje em dia o povo ia dizer negro ou doentio em algumas situações. E ela sempre foi uma pessoa bastante sarcástica, irônica. Eu lembro de uma história em que a minha mãe ela explica muito bem o que é o estilo Rue BR. Eu tentei reconstruir, refazer essa coisa e eu acho que eu cheguei a um resultado aproximado. Na verdade, na época, na minha cabeça pelo menos, o negócio era mais parecido. Isso daqui, essa obra de arte, essa escultura linda, maravilhosa, na minha época, quando eu tinha uns 8 anos de idade, nós já morávamos aqui em Votuporanga. E aí, no caso, essa história é um pouco sacana da minha mãe, porque isso daqui é um robô. Na época eu assistia muito Power Ranger. E aí um dia, eu com belos meus 8 anos, eu fiz uma coisa parecida com essa aqui e cheguei pra minha mãe: mãe, olha só o meu tesão. E a minha mãe rachou de rir, cascou o bico, né, obviamente. E eu, inocente que era, não captei que a minha mãe estava rindo pela besteira que eu tinha falado, mas ela estava rindo porque ela tinha gostado muito e que tinha alguma coisa na minha entonação de voz que fazia ela dar risada. Então, obviamente, eu repeti, falei: olha meu tesão, que bonito o seu tesão. Aí eu, muito legal, meu tesão, yes, isso, ele vai matar os inimigos, meu tesão. Com o meu tesão eu vou salvar a galáxia, a humanidade. Na época a gente frequentava um centro de Umbanda e tinha um povo lá que morava, né, que tomava conta do centro de Umbanda, e minha mãe era familiarizada com eles e tudo mais. Eu lembro que era muita gente, era uma galera. Pedro, vem cá. Eu falei: oi mãe, vamos. Ela: fala aí pro povo o que você fez hoje à tarde, o que você me mostrou hoje à tarde. Aí eu falei: eu mostrei o meu tesão. Aí o povo cascava. Aí eu me senti o próprio gênio da comédia. E aí eu comecei a repetir que eu tinha um tesão muito grande em casa. Mamãe resolveu explicar pra mim depois o porquê? Não.
Mamãe não. Mamãe não explicou nada. Eu não sei se realmente ficou parecido com um T grande isso daqui, com um Tzão. Mas, né, estamos aí. A segunda coisa, e talvez a mais antiga, é essa caixa aqui que eu guardo gibizinhos da Turma da Mônica. Um pouco antes da minha mãe morrer, a gente estava conversando, né? Ela falando das coisas que ela se arrependia. E ela estava conversando comigo, eu e ela estávamos conversando sobre eu no Rio de Janeiro ainda, né? Eu perdi muitas dessas revistinhas, obviamente, ou foram doadas, muitas delas, mas foi aqui que a literatura começou. Minha mãe nunca teve a intenção, ela falou pra mim que ela nunca teve a intenção de que eu trabalhasse com letras, que eu virasse professora, ela só que achava legal que eu lia e que eu me interessasse, que eu gostasse de ler e essas coisas. E por isso ela vivia comprando. A gente passava na banca do tio, porque naquela época eu chamava todo mundo de tio. Então eu sei que o cara do sorvete, da Iopa, era chamado de tio. O cara da locadora de videogame também era tio. E o cara da banca, obviamente, tio. A literatura começou aqui. Então se hoje eu tenho esse canal, se hoje eu tenho um emprego, se hoje eu tenho esse conhecimento que muitos dizem que é bastante vasto, se hoje eu sei escrever com facilidade, se hoje eu sei ler com bastante facilidade, enfim, eu acho que tudo que me define hoje como eu sou, o que eu sou, foi ela que me rendeu, foi ela que me deu, foi ela que estendeu a mim. Principalmente nessa questão dos gibizinhos e tal. O último item carros, carrinhos e automobilismo, a minha paixão por automobilismo, principalmente por Ayrton Senna, veio da minha mãe. A maior parte das minhas discussões mais acaloradas com a minha mãe se derivavam do automobilismo, porque ela não gostava do Barrichello, eu era fã do Barrichello. Que Senna, que não sei o que papapá, e coisas assim do tipo, né? E principalmente na minha fase que eu fiquei muito fascinado pelo Piquet. Another day, a journalist asked me, being honest, who was the best, you and Senna? I said, I'm alive. Minha mãe quase me deserdou nessa época. E principalmente uma história muito tensa, que eu acordei no domingo da corrida, levantei, fui até o sofá, minha mãe, como de costume, me preparou o café da manhã, eu estava comendo, vendo a corrida, enquanto ela passava pano na casa, já tinha dado a largada, o Senna deu 2 ou 3 voltas e aí ele bateu. Senna bateu forte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. Quando veio a notícia da morte dele, eu lembro que foi uma das vezes que eu vi a minha mãe chorar da forma mais sincera possível. E eu não conseguia fazer nada porque eu também chorava copiosamente. E foi uma vez que nós dois choramos durante muito tempo. E depois também, mesmo depois da época da morte. E sempre muito emocionados por tudo que tinha acontecido. A gente precisa passar por uma morte dessas para perceber algumas coisas. Primeiro de tudo, que a vida não é justa nem injusta. A vida apenas é. Não existe esse conceito de justiça, muito menos na morte. Morte também não é injusta, morte também não é justa, ela apenas vem, ela apenas acontece. É um fato fundamental da vida, inevitável. E minha mãe foi mãe do começo ao fim. Dos 53, 29, ela foi mãe. Sobraram 24. Minha mãe foi mais mãe do que mulher. Minha mãe errou muito na vida dela, com os filhos. Isso, indubitavelmente. E os seus pais também vão errar. Nós vamos errar. Não existe um manual de como ser pai, de como ser mãe.
o erro vai acontecer. Não tem como não acontecer. Eu vi isso em Coca-Cola, que é culpa dela. Ela finalmente admitiu, né? Lembro eu desde moleque que eu levantava, acabava os desenhos da cultura, né? Eu acho que acabava o jornal, começava a novela, era horário de ir pra cama, isso já aqui em Votuporanga. Minha mãe fazia o ritual dela, que era levantar, ir até a cozinha, tomar um copo de coca antes de dormir. E era uma brincadeirinha nossa, uma coisa do tipo, que eu ficava na sala, aí ela abria, aí eu ouvia o barulho da garrafa abrindo e saía correndo até ela, e ela me dava um pouco de coca. É uma coisa, um hábito que eu tenho até hoje. Eu tomo um pouco de coca antes de dormir. Uma característica da minha mãe, que eu acho que deveria ser fundamental para qualquer pai e qualquer mãe, que ela deu tanto para mim quanto para minha irmã, é a liberdade. Liberdade e principalmente consequências dos seus erros. Minha mãe me ensinou muito básico. Eu tenho minhas posições religiosas e políticas independentes dela. E nunca mesmo fui obrigado por ela a seguir alguma coisa que ela acreditasse. Então é isso, gente. É um vídeo honesto, é um vídeo honesto, é um vídeo sincero, é um vídeo talvez o mais Pedro que vocês já viram eu fazer aqui, talvez que eu vou fazer neste canal. Juliana Fuscaldo, amo você, vou sentir sua falta.